Capítulo 29. Pureza de vida. A maior necessidade do mundo e do homens que não se comprem e nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como bússola e ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Mas um caráter tal não é obra do acaso, nem se deve a favores especiais da providência. Um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza interior pela superior. Este título representa as exatas palavras de Ellen White, quando dava uma lista de fatores para a saúde, que ela indicou como os remédios de Deus para a cura de todas as enfermidades. E é com este pensamento em vista que iniciamos as considerações deste capítulo, pureza de vida, para que se possa gozar saúde. Mas pureza de vida, neste final de século XX, como? Não posso sair à rua, não posso entrar no ônibus, não posso encostar-me a uma banca de jornais e revista, não posso ligar o rádio ou a televisão e mesmo abrir um jornal de notícias sem ser afetado. É isto mesmo. Se você quiser gozar saúde, pureza de vida, é um requisito. Por quê? Porque os sentimentos, as emoções, os comportamentos sexuais têm muito que ver com as resistências orgânicas e com a saúde mental. Não há verdadeiro equilíbrio psíquico e emocional em indivíduos impuros mental ou fisicamente. Alguns acham que isto é questão de conceito, mas não é. Verdade que ainda mesmo o mais corrupto dos indivíduos possa continuar indefinidamente uma vida de devassidão sem o menor senso de culpa, ou julgando-se com profundo reconhecimento de que sua vida é nobre. A impureza em todas as suas modalidades deforma o caráter e torna infeliz aquele que a pratica. A pureza de vida não é uma questão de época, de ocasião ou circunstância. Também não é uma questão de religião ou de conceitos sociais. É um princípio que pode ser mantido por um José do Egito, ver Gênesis 39, ou por qualquer indivíduo reto dos dias sodômicos em que vivemos. Quando dissemos no princípio dessa obra que advogamos mente sã em corpo são, queríamos dizer também que uma mente impura é tão doentia como aquela que sofre transtornos de outra ordem, que um corpo doente não pode abrigar mente sã, nem pode um corpo são e viver com mente doentia. A impureza é causa de muitas doenças, talvez as piores e mais insucuráveis, visto como leva muita gente para os hospitais e manicômios. É preciso que assentemos em nossa mente uma atitude em relação a este assunto de verdadeira grandeza e importância. Não pretendemos neste capítulo senão desenvolver instruções a respeito de como podemos evitar a doença
e promover a saúde, por meio deste remédio de Deus, a pureza de vida. Portanto, não nos alongaremos na questão sexual como um estudo. Para aqueles que desejam mais amplo conhecimento do assunto, indicamos Amor, Sexo, Erotismo, do Dr. Galdino Nunes Vieira. A mais completa e a mais elucidativa e equilibrada obra sobre sexo é editado pela Casa Publicadora Brasileira. Creio que todo jovem adulto deve conhecer este livro. Comportamento sexual. O correto comportamento sexual é resultante de atitudes assumidas pelos indivíduos mediante planejamento inteligente e honesto. O sexo é muito importante, toda vez que o consideramos à luz dos propósitos divinos, estremecemos a ideia de que pudéssemos cooperar com Deus para a realização de seu objetivo. O sexo foi designado pelo Criador para uma finalidade, e nós não temos o direito de mudar os fins. Ninguém tem permissão para perverter o sexo ou usá-lo como quiser, ou fora de tempo e lugar. Transgredir as leis da natureza neste sentido é atrair sobre si a doença e a desgraça. Devemos ser puros nos hábitos, puros na conversa e puros nos pensamentos. Para isto devemos afastar de perto e de diante de nossos olhos toda revista ociosa e maliciosa, toda novela incitante e toda anedota picante. Nós somos aquilo que falamos, lemos e pensamos, e se queremos ser ajudados na construção de um caráter nobre, devemos ajudar-nos a nós mesmos. Há um conceito errôneo a respeito do sexo. Advogam alguns que ele deva ter livre curso desde os primeiros impulsos na infância até ao final, esgotamento da capacidade sexual na velhice. Admitem muitos a prática dos vícios sexuais em adolescentes, autorizado livremente a masturbação. Supõe-se que todos os desejos devam ser atendidos para evitar frustrações, porque assim se procede com os desejos pervertidos, da glutonaria, da embriaguez, da toxicomania, da cobiça, da avareza e outros. Não se fazem restrições, não se estabelecem padrões elevados para as crianças e adolescentes, porque os próprios pais muitas vezes não têm suficiente moral para fazê-los. Mas se consultar o peso da opinião do jovem, ver-se-á que eles estão mais dispostos a tentar alcançar alvos nobres e altos em lugar de ceder e fracassar. Para em parte provar isso, transcrevo um trecho de um artigo do Eunice, onde ela diz, conforme transcrição de seleções. Há mais de 25 anos venho trabalhando com garotas assim e descobri que, nos casos delas, fornecer-lhe padrões de conduta é melhor que dar-lhe contraceptivos. Faz pouco tempo conheci um centro de meninas adolescentes em que a professora perguntou qual o assunto que elas mais gostariam de debater: biologia humana, cuidados pediátricos, fisiologia do parto, planejamento familiar.
As garotas não mostraram nenhum interesse por este tema. Foi aí que a professora perguntou: vocês gostariam de conversar sobre a maneira de dizer não ao namorado sem perder o seu amor? Imediatamente todas as mãos se levantaram. Essas meninas querem acreditar em valores e anseiam por alguém que os saiba ensinar, que lhe diga que, para seu próprio bem e para o bem da sociedade, não faz sentido praticarem o sexo aos 12, 13, 14 ou 15 anos. Que nessa idade ele não é necessário para o desenvolvimento de uma relação amorosa perdurável. Os adolescentes querem que seus pais, seus professores, líderes políticos defendam valores morais firmes, e isso inclui os que se relacionam com o amor e o sexo. Em qualquer tipo de educação sexual, devemos insistir para que se inclua uma dimensão moral tão importante quanto a biológica, não apenas por ser isso o que queremos, mas porque nossos filhos também o querem. Recusar-se a discutir os valores que permeiam as nossas relações sexuais é ensinar aos jovens que essa importante experiência humana não é tema para reflexões e dissertações morais. A tendência dos adultos hoje é acomodarem-se aos rebeldes, mal educados e desajustados, em lugar de eles mesmos praticarem normas elevadas e então orientar os fortes e nobres, enquanto tentam ajudar os fracos e pusilánimes e desejarem ser fortes. É nosso dever exaltar os valores em vez de nivelá-los à baixeza dos perversos. A praga da masturbação. Alguns autores sobre o assunto colocam o alto índice da masturbação, na casa dos 80 a 90%, e isso tanto entre rapazes como entre meninas. É verdade que entre as meninas, muitas vezes a prática não se estende além das primeiras experiências, mas algumas a levam para grande parte de sua existência, mesmo depois do casamento. A masturbação, uma vez arraigada na vida do adolescente, causa efeitos tremendos de envelhecimento, covardia, mentira, hipocrisia, preguiça, indecisão e total incapacidade, um caráter arruinado. Mas o resultado que afeta a saúde não são menores a milhões de pessoas hoje, eternos psicopatas, sofrendo e fazendo os outros sofrerem por causa deste vício tão comum. Faz algum tempo, uma idosa viúva, ela mesma doente e muito pobre, me procurou, arrastando consigo um filho de 24 anos de idade, depois de tê-lo feito percorrer muitos médicos e hospitais. Estava ansiosa por ouvir de mim que eu seria capaz de indicar alguma coisa para curar seu filho. Era tão evidente o problema ao moço que eu pedi a ela para me deixar falar em particular com ele. Então disse ao rapaz: tenho pena de sua mãe, ela se preocupa por você e o leva de médico em médico na esperança de o ver bom, a fim de que você possa ajudar a manter a casa. Entretanto, você sabe que é o único culpado de sua doença. Sua mãe se aflige porque a ama, mas você desperdiça a saúde na satisfação de um prazer doentio. Enquanto você não parar de se masturbar, remédio algum lhe fará qualquer bem.
Aí ele confessou que se masturbava várias vezes por dia. Este quadro é o retrato de muitos jovens por aí afora. Os pais têm a obrigação de alertar seus filhos desde cedo para se livrarem deste povo maldito que está arruinando a mocidade e enlouquecendo o mundo, além de preparar uma geração futura mais fraca e mais vil. Não nos podemos acomodar para aceitar um mal remediável e rotulá-lo de problema de uma época. Ellen White, esta fabulosa educadora, há cerca de 100 anos vem através de seus livros alertando os pais sobre as perigosos dos vícios sexuais e mesmo das relações abusivas do sexo entre os casais. E eu gostaria de deixar que ela nos fale nos parágrafos seguintes que transcrevo de Assalem. Um apelo às mães. Minha justificativa para dirigir-me às mães sobre este assunto é porque sou mãe e me sinto alarmada pelas crianças e jovens que, pelo vício secreto, se estão arruinando para este mundo e para o mundo vindouro. Permitimos-nos examinar este assunto do ponto de vista físico, mental e moral. Mães, vejamos primeiro os resultados deste vício. A masturbação. Sobre as forças físicas, não tendes notado uma falta de beleza saudável, falta de força, poder de resistência em vossos queridos filhos? Não vos tende entristecido as observardes neles o progresso da enfermidade que tem frustrado vossa perícia e a dos médicos? Ouves inúmeras queixas de dor de cabeça, catarro, torturas, nervosismo, dor nos ombros e lados, falta de apetite, dor nas costas e membros, insônia, noites febris, sensação de cansaço pela manhã e grande exaustão após algum exercício. Ao ver de desaparecer deles a beleza da saúde, ao notar-lhes a palidez ou a desnatural rubor da face. Tende vós alertado o suficiente para olhar para baixo da superfície, para inquirir sobre a causa desta decadência física? E não tendes notado que houve queda de eficiência na saúde mental de vossos filhos, que seu comportamento se tem marcado por extremos, que eles parecem ausentes mentais, que eles começam a falar nervosamente quando arguidos e que são facilmente irritados? Não tende observado que, quando ocupados num trabalho, eles parecem olhar sonhadoramente como se a mente estivesse a vaguear? E que, quando voltam a si, parece não quererem aceitar o resultado de seu trabalho como havendo saído de suas mãos, tão cheio de imperfeições e marcado de falta de atenção? Não vos tendes assombrado diante de seu maravilhoso esquecimento? As mais simples e muito repetidas instruções são muitas vezes esquecidas. Podem ser ligeiros para aprender, mas parece não lhe servir de nenhum benefício. A mente não retém aquilo que aprende através do duro estudo. Quando precisam usar esse conhecimento, lhe foge perdendo-se em memória de peneira. Não tendes notado sua relutância para se empenharem em trabalho ativo, e sua falta de vontade para perseverantemente realizarem aquilo que aprenderam e que deles exige força mental, física? A tendência de muitos é viver na indolência. Não tendes testemunhado a sombria tristeza do rosto e as frequentes manifestações de temperamento acre naquele que antes eram alegres, bondosos e afetivos? São facilmente
levados à desconfiança, disposto a olhar as coisas pelo lado escuro? E quando estáis trabalhando para seu bem, imaginam que sois seus inimigos, que desnecessariamente os reprovais e os restringis para vosso filho, do ponto de vista moral. Não tende observado na criança o aumento da desobediência e suas manifestações de ingratidão, impaciência em face de restrição? Não vós tendes alarmado com sua falta de respeito para com a autoridade, materna ou paterna? Ou que arrasou de tristeza e coração dos pais, e prematuramente lhe suplicou de cabelos grisalhos a cabeça? Não tendes verificado em vosso filho falta daquele nobre fraqueza que eles já possuíram e que no vós admiráveis? Alguns até mesmo expressam em seu semblante aquele olhar endurecido da depravação. Não vós tendes sentido angustiadas e ansiosas ao perceberdes a forte desejo de vosso filho de estarem sempre com o sexo oposto e sua incontrolável disposição para namorar enquanto ainda muito jovem? Mães, a grande causa destes males físicos, mentais e morais é o vício secreto, a masturbação, que inflama as paixões, febricida imaginação e leva à fornicação e ao adultério. Este vício está destruindo a constituição física de muitos e preparando-os para doenças de quase toda espécie, e haveremos nós de permitir que nossos filhos sigam um curso de destruição de si mesmos? Mães, considerai vossos filhos de ponto de vista religioso. Causa vós dor vê-los débeis no corpo e na mente, mas não vossa causa tristeza, muito maior vê-los quase mortos para as coisas espirituais, de modo que tem bem pouco interesse pela bondade, pela beleza e pelos santos propósitos? O vício secreto é o destruidor das elevadas resoluções, da fervorosa esforço e da força de vontade para formar um bom caráter religioso. Crianças muito novas praticam este vício e ele cresce com elas e é fortalecido com os anos, até que toda nobre faculdade do corpo e da mente é aviltada. Elas poderiam ter sido salvas, caso tivessem sido cuidadosamente instruídas com respeito à influência desta prática sobre a saúde. Elas ignoravam o fato de que estavam trazendo sobre si muito sofrimento. Mães, não podeis ser demasiado cuidadosa em alertar vossos filhos para não aprenderem hábitos degradantes, e mais fácil guardá-lo do mal do que para eles erradicarem no depois de haver aprendido. Para salvar meus próprios filhos de seres corrompidos, não tenho permitido que eles durmam na mesma cama, nem do mesmo quarto com outros rapazes, e tenho, quando a ocasião o requereu em viagem, feito uma cama para eles no chão, de preferência a deixá-lo acomodarem-se com outros. Tenho procurado evitar que se associem com crianças grosseiras e rudes, e lhe tenho apresentado atrações para que torne alegres e felizes suas ocupações no lar. Mantendo ocupadas suas mãos e mente, eles têm tido muito pouco tempo ou disposição para brincar na rua com outras crianças e obter assim uma educação de rua. O estado de nosso mundo é alarmante. A toda parte para onde olhamos, vemos imbecilidade, formas nanicas, membros aleijados, cabeças disformes, deformidade de toda espécie, o pecado e o crime e a violação das leis da natureza.
são as causas deste acúmulo de maldição e sofrimento humano. Uma grande parte da juventude que hoje vive é inútil. Hábitos corruptos são desperdiçados, suas energias e trazendo sobre eles repugnantes e complicadas enfermidades. Ingênuos pais buscarão a perícia dos médicos um após o outro, que lhe prescreveram drogas, quanto geralmente sabia a causa da saúde em deterioração, mas esses médicos, por temerem ofender ou perder os seus clientes, guardam silêncio, e quando como médicos fiéis deveriam expor a causa real. Crianças que praticam essa antecedência própria, a masturbação, antes da puberdade, deverão pagar na idade crítica penalidade das leis da natureza violada. Se a prática é contínua após os 15 anos de idade, a natureza protestará contra o abuso que tem sofrido e continua a sofrer. Fará que arrostem com a penalidade pelas transgressões de suas leis, especialmente entre os 30 e 45 anos. Mediante numerosas dores no organismo e várias doenças, tais como afecções do fígado e dos pulmões, nevralgia, reumatismo, problemas da coluna, rins, doentes e humores cancerosos. Aquele que se destrói a si mesmo por seus próprios atos nunca terão vida eterna. A prática dos atos secretos com toda a certeza destrói a força vitais do organismo. Ninguém poderá viver uma vez exauridas as suas energias. Terá de morrer. Deus odeia a impureza. A sua desprovação repousa sobre todos aqueles que segura e gradualmente se estão deteriorados. A primeira obra daqueles que desejam reforçar-se é purificar-se. Imaginação, se a mente se conduz numa direção viciosa, ela deve ser restringida para demorar-se apenas em assuntos puros e elevados. Quando tentada a se entregar a uma imaginação corrupta, fuja para o trono da graça e ore por força do céu. E depois de se demorar assim na questão da masturbação, Ellen White dedica mais alguns capítulos a relações entre os cônjuges. Assim continua ela. Muitos casais não obtêm o conhecimento que deveriam a respeito da vida de casado. Eles não compreendem que Deus deles requer que controle sua vida conjugal contra todos os excessos e bem poucos consideram um dever religioso governar suas paixões. Muitas mulheres estão sofrendo de grande debilidade e já com doença nelas instalada, trazida sobre elas porque a lei do seu ser foram desrespeitadas. As leis da natureza foram espezinhadas. O poder nervoso do cérebro foi esbanjado por homens e mulheres, porque foi obrigado a agir não naturalmente, a fim de satisfazer paixões baixas. E estas paixões alvitantes, odiosas e monstruosas, recebem o delicado nome de amor. E assim poderíamos prosseguir, apontando os males do que se encaminhamento no que se refere aos abusos sexuais, mas o que foi dito é o bastante para compreendermos nossos deveres nesse sentido: pureza de vida, pureza de pensamento, de atitude, maneiras e ações. Sem ela não podemos gozar plena e abundância saúde. Com aquilo que fica dito, não há nenhuma sugestão de austeridade e abstinência sexual para os casados, além da moderação razoável, relações conjugais como fruto de um verdadeiro e sincero amor.
com a devida moderação e pureza. Estão dentro das normas cristãs, mas são as práticas extemporâneas dos adolescentes e dos solteiros e os excessos maritais que devem ser condenados como fatores de doença, e contra este nos devemos guardar. A mesa e seu papel da pureza. A alimentação tem um papel preponderante nesta questão. As mães devem compreender que muitos ovos e alimentos muito temperados e picantes, muito queijo e carne, café, chá, bebidas alcoólicas e sobremesa são todos fabricantes de incitações que conduzem ao vício e às paixões. Do outro lado, a abundância de frutas, especialmente o limão e outras frutas ácidas, todas hortaliças cruas e levedo de cerveja, são alimentos que anulam ou diminuem as incitações sexuais. Quando nos esforçamos por controlar os apetites e paixões pervertidos, não estamos sozinhos e não somos esquisitos. Poderíamos citar muitos autores que apoiam este princípio, mas notemos ainda apenas o conceito e os conselhos expressos pelo Dr. e seu livro. A habilidade procriativa do homem é limitada ou encurtada por seus hábitos de comer e viver de um lado e por sua irrefreada incontinência e falta de domínio próprio do outro. Quando os homens e as mulheres aprenderem que a continência e o domínio de si mesmos, juntamente com a abstinência de alimentos desvitalizados, podem ajudá-lo a regenerar o corpo para a restauração de vigor e de rejuvenescimento, terão aprendido a lição de como se tornarem mais jovens. O poder da vontade e o domínio próprio nos habilitam a converter os desejos e apetites da luxúria em aspirações nobres e dignas. Ele torna possível a nós reverter ao mundo o curso do fluido da vida, que se origina no fluido cérebro espinhal, e dirigi-lo para as canais da sublime desenvolvimento da virtude que nós mesmo desejamos encontrar naqueles que admiramos, honramos e estimamos. As glândulas sexuais desempenham um importante papel no programa do rejuvenescimento, e ela responde com espantosa ao estímulo da mente, e não menos o alimento correto. Carne de qualquer espécie estimula o sistema sexual da inaneira insalubre. Ela contribui para sobrecarregar de excitações o físico e o conceitual da natureza animal. Quando mais alimento crus comemos, frutas, hortaliças e nozes, também em forma de sucos para os mais doentes, mais saúde teremos e menos excitações nervosas, portanto, menos apetites sexuais. É dever das mães planejarem um alimento que põem diante de seus filhos, desde a mais terna infância. Não há preço que supere o valor de um caráter nobre numa criança, num jovem ou em quem quer que seja. Uma criança robusta, sadia e com pleno domínio próprio e de um valor extraordinário para si mesmo, para os pais e a sociedade. Mães, eis a tarefa, direis conta de vossa mordomia perante um tribunal imparcial. Mas certamente o Senhor juiz terá misericórdia daqueles que erram por ignorância, pureza de vida, que é alvo sublime. Um conselho quanto procriação. Talvez este pensamento fuja um pouco do assunto deste capítulo, mas na questão de saúde, e nos estamos considerando saúde em todos os seus aspectos, é muito importante que as cônjuges pensem seriamente no planejamento da família. Há milhões de pessoas no mundo que nunca
deveriam procriar, e por várias razões. Primeiro, por falta de saúde. Nenhuma pessoa doente deve esperar gerar criança sadia. Os filhos dos doentes sempre terão problemas, alguns graves que causarão aborrecimento aos pais e à sociedade. É contraditória que uma pessoa doente infantilmente diga: eu gosto tanto de criança que não poderei deixar de ter alguns filhos. Ora, os filhos que ela vai ter certamente serão doentes, problemáticos e talvez até defeituosos. Se ela gosta tanto de criança nessas condições, por que não adota uns poucos dos melhores de órfãos, abandonados, em lugar de pôr no mundo outros sofredores que não pedirão para existir? Pense bem, será isto amor? Desejar ocupar-se por longos anos com crianças que sofrem só porque vieram à existência? Não se parece isso mais com o amor egoísta de uma meninazinha por sua boneca? Ou poderíamos também chamar de imaturidade? Se a mulher ama verdadeiramente, não pôr no mundo um filho de suas estranhas para sofrer. As crianças não pediu para nascer. Sobre este assunto são oportunos outra vez as considerações de Ellen White. A maioria dos homens e mulheres tem agido de relação conjugal como se a única questão para eles assentarem fosse amarem-se um ao outro. Devem, no entanto, compreender que sobre eles impede nessa união outra responsabilidade, além dessa, cumprir-lhe considerar-se uma prole, possuir saúde física e força mental e moral. Homens e mulheres não têm direito de seguir impulsos ou paixão cega em sua relação matrimonial e depois trazer ao mundo inocente crianças para compreenderem de várias formas que a vida não tem senão bem pouco de alegria, de felicidade, sendo, portanto, um fardo. Os que acrescentam o número de seus filhos, quando se consultassem a razão, deveriam saber que a fraqueza física e mental tem de ser sua herança, são transgressores dos últimos 6 preceitos da lei de Deus, que especificam a dever do homem para com o seu semelhante. Houvessem as mães das gerações passadas se informado quanto às leis de seu corpo, haveriam compreendido que sua resistência constitucional, bem como o trono moral, a sua faculdade mentais, haveriam de ser em grande medida apresentados em seus descendentes, sua ignorância a respeito desse assunto, e que tanto se acha envolvido e criminosa. Muitas mulheres nunca se deveriam haver tornado mães, tinham o sangue cheio de escrófulos e elas transmitidas por seus pais e aumentadas por sua vulgar maneira de viver, o intelecto foi rebaixado, escravizado a servir aos apetites animais, e os filhos nascidos de pais assim têm sido pobres sofredores de bem pouco proveito à sociedade. Uma das grandes causas de degeneração nas gerações passadas até ao presente é que as esposas e mães que de outro modo haveriam sido de benéfica influência para a sociedade no erguer as normas morais, perderam-se para ela pela multiplicidade do cuidado doméstico, em virtude da maneira de cozinhar em voga destruidora da saúde e também em consequência dos partos demasiado frequentes. Caso essas mães houvessem dado à luz poucos filhos, se estes houvessem sido cuidadosos em viver de comida que lhe conservasse a saúde física e a resistência mental, de modo que a moral e intelecto predominassem sobre o animal, elas poderiam tanto educar seus filhos para a utilidade como para serem brilhantes normalmente da associação. Assim, por falta da saúde, muitos não
estão em condições de ter filho e porque milhões de pessoas não têm nenhuma estrutura econômica ou ilustração educacional, não deveriam pôr filhos no mundo. Não é justo criar filhos, embora sadios, sem um mínimo de conforto e educação. Eles precisam de roupa, calçado, alimento, precisam de escola, ambiente social, até saúde, e essas providências devem se preocupar com os pais mais do que a satisfação de um prazer momentâneo, de que vai resultar uma responsabilidade de consequência duradoura. O plano divino quanto aos nossos filhos resume-se em um lindo canto de salmista, Davi, nas seguintes palavras: para que os nossos filhos sejam como planta, bem desenvolvida na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim suceder. Salmo 144, verso 12 e 15.